Eu morei num apartamento por uns 3 anos. No começo morei lá com meu ex-marido. Quem achou o AP para mim foi minha melhor amiga. A irmã dela estava querendo sair do imóvel antes do fim do contrato. E eu estava doida para sair da casa da minha sogra e ter um canto só meu com meu marido. A gente topou na hora. Durante o tempo que moramos juntos, nada demais rolou, com uma exceção bem estranha. Só para você entender a planta do AP. Ele era no segundo andar, e logo que você entrava, à direita ficava a cozinha americana, que dava direto para a sala. No fundo da sala tinha um corredor comprido, com umas 3 portas do lado esquerdo, 2 para os quartos e a última para o banheiro. Lá no final tinha a lavanderia. Meu ex tinha um PC gamer na sala, e eu usava o quarto de hóspedes como ateliê de arte. Sempre deixava a porta trancada para evitar que os gatos dele entrassem e fizessem bagunça. Também tinha um notebook que eu usava para ver vídeos enquanto pintava. E detalhe, sempre desligava tudo antes de dormir. Uma noite, acordei ouvindo um barulho estranho, parecia um vídeo rolando alto. Meio sonolenta, achei que um dos gatos tinha esbarrado no módem e ligado o PC do meu ex, sem querer. Voltei a dormir. De manhã, vi que meu ex tinha ido até meu estúdio desligar alguma coisa. Era o meu notebook que estava ligado, rodando um vídeo no YouTube. Na hora, um frio percorreu meu corpo. Eu tinha certeza de que tinha desligado ele. Para ligar, precisava digitar a senha, e a porta do meu ateliê estava fechada a noite toda. E se eu tivesse esquecido ligado, aquele som alto teria nos acordado antes. Nenhum dos dois soube explicar. Foi esquisito, mas como nada mais aconteceu, a gente deixou para lá e pensou que fosse bug de sistema. Só que tudo mudou depois que nos separamos, e ele levou os gatos com ele. Depois do divórcio, fiquei só eu e minha cachorra no AP, e aí o clima começou a mudar completamente. A vibe da casa ficou estranha. Sabe aquela sensação de que tem alguém te observando o tempo todo? Eu sentia isso direto. A minha cachorra, que sempre dormia comigo no quarto, passou a ficar ainda mais grudada em mim. E o cheiro de cigarro velho começou a aparecer do nada. Eu nunca fumei, a antiga moradora também não. O cheiro vinha da lavanderia, às vezes do corredor, às vezes da porta. Era sempre do nada. E aquele corredor tinha alguma coisa ali. Minha amiga até comentou que quando visitava a irmã nesse mesmo AP, também se sentia incomodada. Mas a irmã dela dizia que nunca viu nada. Até hoje me pergunto se ela só não queria falar. 6 meses depois da separação, comecei a namorar outro cara. De vez em quando ele dormia lá comigo, porque eu morria de medo de ficar sozinha. As coisas ficaram cada vez mais bizarras. Teve uma época em que eu comecei a achar que alguém podia estar morando escondido dentro do AP. Eu morava numa área meio barra pesada, com muito morador de rua por perto. Então essa teoria até fazia algum sentido na minha cabeça. Mas os barulhos vinham da cozinha, à noite, tipo talher se mexendo, portas rangendo. E o pior foi numa madrugada. Acordei com minha cachorra rosnando baixo, parada, olhando fixamente para o corredor. Isso era por volta das 2 da manhã. Ela nunca tinha feito isso antes. Ela estava de pé, tensa, mostrando os dentes. Um negócio de arrepiar. Tentei manter a calma, pedi para ela ficar quieta para eu conseguir ouvir. E foi aí que eu escutei. Passos arrastados vindo da sala em direção ao corredor. Meu sangue gelou. Peguei minha arma, que guardava embaixo da cama, e fui devagar até a porta do quarto, esperando encontrar alguém ali. Eu jurava que ia dar de cara com alguém, mas não tinha nada. A casa estava em silêncio. Resolvi dar uma volta para conferir tudo. Travei cada janela, cada porta. Tudo já estava trancado. Nem preciso dizer que não preguei o olho naquela noite. O meu namorado também teve umas experiências bizarras por lá. Ele já acordou do nada, suando frio, com aquela sensação de que tinha alguma coisa no quarto. Mas o pior foi uma noite em que a gente estava deitado e escutamos claramente a gaveta de talheres da cozinha abrir e fechar com força. Não levantamos,
Só nos entreolhamos e fingimos que não tinha acontecido nada, mas no fundo a gente sabia, aquilo não era normal. No dia seguinte desci para pegar a correspondência e encontrei o dono do restaurante que ficava embaixo do prédio. Ele era gente boa, sempre educado. Quando comentei que ia me mudar, ele soltou: "Você chegou a ver alguma coisa estranha por lá?" Eu travei na hora. No começo achei que ele estava falando de gente mexendo no lixo ou coisa assim, mas ele me interrompeu e disse: "Não, digo coisa que você não consegue explicar mesmo." Eu gelei. Falei que sim, que tinha passado por umas paradas sinistras. E aí ele contou. Tanto funcionários quanto clientes do restaurante já tinham visto aparições por ali. Disse que já viu lata voando das prateleiras, e tinha dias em que a energia do lugar parecia pesada demais, como se alguém estivesse observando. Contou que o cara que morava no AP da frente antes de mim tinha mexido com tabuleiro Ouija, e que uma médium que ele levou lá certa vez falou que o porão do prédio tinha vários vórtices de energia. Na hora, tudo fez sentido. As noites mal dormidas, os sons, o cheiro. Nada era coisa da minha cabeça. A última gota foi numa noite tranquila. Eu já estava na cama, e meu namorado escovava os dentes no banheiro, lá no fim do corredor. Minha cachorra veio pro quarto e eu disse boa noite para ela. Ele entrou em seguida e me perguntou: "Você estava falando com quem?" Eu respondi: "Com a cachorra." E ele, sério, me olhou e disse: "É que eu ouvi duas vozes dizendo boa noite." Só que eu falei isso uma vez só. Nesse momento eu soube. Eu precisava sair dali. E foi o que eu fiz. Mudei pouco tempo depois. Nunca mais pisei naquele lugar. E espero que ninguém mais tenha que passar pelo que eu passei naquele apartamento. Em 2018, a namorada de um amigo meu e a colega de quarto dela estavam querendo repassar o apartamento onde moravam. Elas disseram que iam se mudar para outra cidade e estavam atrás de alguém para assumir o contrato. Como eu já estava na correria atrás de um lugar para morar, fui ver e logo de cara me apaixonei pelo apartamento. Ele era lindo, o bairro era tranquilo, tudo parecia perfeito. No mesmo dia que soube, já falei que queria ficar com ele e, de quebra, ainda consegui uma amiga para dividir o aluguel comigo. No dia seguinte fui lá conversar com as meninas para acertar os detalhes da mudança. No meio da conversa, uma das meninas solta que escutava uns barulhos estranhos, tipo batidas na cozinha, portas de armário abrindo sozinhas e até eletrodomésticos se mexendo. Na hora, a namorada do meu amigo olhou para ela com uma cara meio feia e mandou um "cala a boca", claramente querendo cortar o assunto. Eu nem dei muita bola. Passou uma semana e me mudei com minha amiga e a namorada dela. Ficamos nós três dividindo o espaço. Não lembro exatamente quanto tempo demorou até as coisas estranhas começarem a acontecer. Mas depois que começaram, foi direto. Várias vezes por semana, durante o ano inteiro em que moramos ali. Eu tinha um labrador de 7 anos na época, criado comigo desde filhote, então eu conhecia bem o comportamento dele, e foi justamente ele que começou a reagir primeiro. Direto ele rosnava do nada, encarando os cantos escuros da casa. Não era barulho de vizinho, nem nada que justificasse aquilo. Quando a gente estava na sala, ouvíamos portas de armário batendo na cozinha e coisas se mexendo no balcão. Às vezes, enquanto a gente cozinhava, dava para ouvir como se alguém estivesse mexendo nos cabides dentro do meu armário. E olha que a porta do quarto estava aberta e a do armário também. Esse tipo de coisa acontecia quase toda semana. Teve um dia que a gente saiu e deixou tudo em ordem. Quando voltamos, a sala estava toda mexida. Eu sou daquelas que gosta de tudo no lugar, então na hora percebi que algo estava estranho. Parecia até que alguém tinha sentado no sofá para jogar videogame e depois levantado. Mas nada tinha sumido. Ligamos para as antigas moradoras para saber se alguém tinha aparecido com cópia da chave, mas elas juraram que não,
e disseram que as únicas chaves eram as nossas. Em outra noite, eu estava deitada no sofá vendo TV, com a luz do corredor acesa, e vi uma sombra grande, escura, atravessar a entrada do corredor, indo na direção do meu quarto. Fiquei tão apavorada que dormi ali mesmo, no sofá. Nem coragem de levantar eu tive. Uma outra noite, eu estava dormindo quando fui acordada pelo meu cachorro rosnando em direção ao armário. Era noite de lua cheia, o quarto estava bem claro, e ele começou com um rosnado baixo, que foi ficando mais intenso. Os pelos dele estavam todos arrepiados. Ele não tirava os olhos do armário. De repente começou a latir, e aí fez algo que ele nunca tinha feito. Deitou em cima de mim. Em 7 anos de vida, ele nunca fez isso. Mesmo quando eu tentava puxar ele para deitar comigo, ele sempre se afastava, como se achasse que era pesado demais. Mas daquela vez, ele se jogou em cima de mim, como se quisesse me proteger de alguma coisa. Na hora, eu fiquei em choque, mas segurei a onda e mandei mensagem para minha melhor amiga. Essa cena durou uns 30 minutos. Até hoje, tenho certeza de que tinha alguma coisa ali dentro comigo. O último susto veio perto da nossa mudança. Era quase meia-noite e eu estava voltando do trabalho. Quando entrei em casa, percebi que a porta do quarto da minha colega de apartamento estava entreaberta. Achei estranho, porque elas sempre deixavam fechada. Levei meu cachorro para passear e quando voltei, a porta estava mais aberta ainda, quase pela metade. Gelei. Me sentei numa cadeira perto da porta de vidro da varanda e liguei para as meninas que estavam voltando do trabalho e disseram que chegariam em 10 minutos. Enquanto esperava em silêncio, tentando ouvir qualquer barulho que confirmasse minha suspeita, ouvi as cortinas da varanda se mexendo com força, como se alguém tivesse dado um tapa nelas. Saí correndo de lá e só voltei quando elas chegaram. A gente vasculhou tudo, mas não tinha ninguém. Teve outras vezes que a gente saiu e voltou com as coisas fora do lugar. Era uma movimentação constante. O mais doido é que mesmo com tudo isso, a gente nunca cogitou se mudar antes. A verdade é que, apesar de tudo, a gente gostava do apartamento. Era bem localizado, o bairro era bom. Então a gente só fingia que nada estava acontecendo. Íamos empurrando com a barriga, vivendo com o estranho, como se fosse só mais um morador invisível dividindo o aluguel com a gente. Preciso contar uma história que aconteceu comigo e com meu marido entre 2011 e 2012. A gente alugou um apartamento em um prédio antigo, daqueles que você percebe que já viu muita coisa ao longo dos anos. No começo parecia tudo normal, nenhuma sensação estranha, nenhuma energia pesada, nada fora do comum. Mas com o tempo, umas coisas começaram a acontecer. E só comigo. Eu estava grávida do meu primeiro filho, e foi nessa época que tudo começou. Várias vezes, senti algo encostando em mim, como se alguém passasse os dedos bem de leve na minha pele. Tinha vezes que parecia até que estavam contornando minhas tatuagens com o dedo, sabe? A porta da geladeira não só se abria sozinha, ela batia com força. À noite, dava para ouvir barulho de panela, frigideira, coisas mexendo na cozinha. A gente estava deitado na cama e ouvia tudo acontecendo. E os gatos? Eles ficavam encarando o nada, rosnando, e simplesmente se recusavam a entrar na cozinha. Apesar disso tudo, a gente não sentia uma energia ruim no começo. Na verdade, parecia que era coisa de criança mesmo, tipo alguém brincando. Um dia, a gente começou a receber várias cartas estranhas na nossa caixa de correio, com documentos de órgãos de proteção à criança. Nunca abrimos, claro, mas começou a bater uma dúvida. Conversamos com o dono do AP e ele contou que os antigos moradores tinham perdido a guarda do filho e que um deles chegou a ser preso por abuso. Foi só isso que conseguimos saber. Depois que meu filho nasceu, ele ficava olhando fixo para a cozinha. Do nada, acenava e falava "Oi", todo sorridente, como se tivesse alguém ali. Ele ria sozinho, parado no portão de segurança que a gente instalou para não deixar ele entrar na cozinha.
E aí, teve um dia que me marcou para sempre. Eu estava tirando um cochilo com ele, e quando acordei, vi meu filho em pé, no portão, e juro por tudo, tinha outra criança com ele. Parecia ter uns 4 ou 5 anos. Agarrei meu filho no instinto, mas ele estava tranquilo, como se nada demais tivesse acontecido. Mesmo com tudo isso rolando, eu ainda não sentia medo. Era estranho, mas parecia inofensivo. Só que depois que vi aquela criança, ou o que quer que fosse, aí sim o clima mudou. Comecei a me sentir vigiada o tempo inteiro. O quarto do meu filho tinha uma babá eletrônica, e nela eu ouvia uns barulhos esquisitos que não vinham de lugar nenhum. A partir daí, botei ele para dormir num bercinho no nosso quarto. A sensação de estar sendo observada só aumentava. Eu não conseguia mais dormir sozinha. Ia para a cama antes do meu marido só para não ter que encarar o silêncio sozinha. Meu filho, que era um bebê calmo, passou a gritar toda vez que a gente tentava colocá-lo no corredor. E esse corredor era justamente o caminho direto até o nosso quarto. Se alguém fosse me ver, seria ali. A grana estava curta, então a gente não conseguia se mudar. Mas aí veio o estopim. O quarto do meu filho alagou. A infiltração foi tanta que começou a criar mofo, e os donos do imóvel enrolaram para arrumar. Ficamos com medo da saúde dele e pedimos dinheiro emprestado para conseguir sair dali. Depois que nos mudamos, tudo mudou. Dormi como há meses não conseguia. Nunca mais tive aquela sensação horrível de estar sendo observada. Foi aí que começamos a juntar os pontos. O ar-condicionado tinha sido instalado errado e vivia vazando água no carpete do corredor. E isso pode ter piorado o mofo. Meu marido vivia doente e a gente só ligou os pontos bem depois. Pode ter sido o mofo mexendo com a nossa cabeça, mas pode também ter sido algo mais. Às vezes penso se não era o espírito de uma criança que sofreu ali, ou alguma outra coisa tentando se passar por criança. Não sei. O lado cético em mim quer acreditar que foi tudo culpa do mofo, mas a parte de mim que lembra do que eu senti, do que eu vi, essa parte acredita que tinha alguma coisa ali. E o mais curioso, durante a gravidez, era quando parecia que tudo era mais intenso. Talvez fosse uma criança que enxergou em mim uma mãe. Talvez fosse só imaginação. Mas até hoje, eu não tenho certeza do que realmente aconteceu naquele apartamento. Minha mãe morava num apartamento de 2 andares, onde o andar de baixo é a parte social, com sala e cozinha, e os quartos ficam no andar de cima. Já rolaram umas paradas bem estranhas por lá, e eu mesma vivi várias delas. Teve uma época em que eu estava dormindo direto no sofá da sala porque a gente tinha acabado de adotar uma cachorrinha, e eu estava no processo de ensinar ela a fazer xixi no lugar certo. Como minha mãe trabalha fora, eu estava sozinha em casa, só eu e a filhote. E como eu não tinha travesseiro ali embaixo, dormia com a cabeça encostada no braço do sofá mesmo. Numa dessas noites, eu acordei com uma pancada forte na cabeça. Foi tão forte que empurrou minha cabeça do apoio do sofá para o meu ombro. Na hora, achei que a cachorra tivesse pulado em mim. Mas quando abri os olhos, ela estava dormindo pesado no chão, sem se mexer. Na hora me deu aquele arrepio, porque se não foi ela, então o que, ou quem, me acertou daquele jeito? Outra vez, também dormindo no sofá, a polícia bateu na porta por volta das 7 da manhã. Eram documentos para minha mãe assinar. Como ela não estava, assinei, peguei os papéis e tranquei a porta de novo. Voltei para o sofá e acabei cochilando. Quando acordei, a porta estava escancarada e a cachorra correndo para fora de casa. Saí correndo atrás dela no desespero, do jeito que eu estava. Corri pela rua inteira, virei a esquina da casa, consegui pegá-la um quarteirão abaixo e voltei correndo. E aí veio a parte mais estranha de tudo. Quando cheguei de volta, a porta estava trancada, fechada e trancada. Lembrando, eu estava completamente sozinha. Não tinha ninguém lá para abrir ou fechar aquela porta. Tive que ficar do lado de fora esperando minha mãe chegar.
Teve também uma coisa com um quadro que o meu pai pintou. Nada demais, mas tem um valor sentimental para mim. Eu costumava deixar esse quadro em cima do batente da porta do meu quarto. Só que várias vezes ele caía sozinho. E não caía de qualquer jeito. Ele era praticamente jogado até o centro do cômodo. Anos depois, quando me mudei para uma casinha de madeira que meu pai construiu, levei o quadro comigo. Coloquei ele numa prateleira acima da minha cama. Na noite passada mesmo, ouvi o barulho dele escorregando e caindo direto em cima de mim. Já é a terceira vez que esse mesmo quadro cai na casa nova. E o mais bizarro, nada mais naquela prateleira nunca caiu. Só ele. É como se tivesse alguma coisa naquele quadro, ou algo que sempre faz questão de derrubá-lo, não importa onde esteja. Lá no AP da minha mãe, também era bem comum a gente ouvir passos no andar de cima, enquanto estava só nós duas no andar de baixo. E detalhe, o quarto da minha mãe fica exatamente em cima da sala, e tinha vezes em que ela estava comigo ali, sentada no sofá, e mesmo assim, os passos continuavam lá em cima, como se alguém estivesse andando para lá e para cá. E teve uma época em que ela falava muito no telefone com o namorado, e ele, do nada, soltava: "Tem alguém aí com você? Tô ouvindo a voz de um senhor falando." Só que não tinha ninguém. E para fechar meu relato, as persianas da porta de vidro na cozinha sempre se mexiam sozinhas. Mas não era só uma persiana balançando por causa do vento. Às vezes era uma única que ia e voltava devagar. Em outras, várias se moviam ao mesmo tempo, como se alguém estivesse passando a mão nelas. Era sutil, mas dava para ver. Parecia mesmo que alguma presença estava ali, querendo mostrar que existia. Até hoje, quando lembro disso tudo, me dá um calafrio. E o mais louco, essas coisas continuam acontecendo, mesmo quando a gente muda de casa, como se algo tivesse grudado na gente e não no lugar.